Bom dia, igreja. Graça e paz. Glórias ao nome do Senhor. A Sofia já pode ir para o Betel, né, gente? Vou levar ela lá, que ela vai se dar muito bem numa matéria que a gente está fazendo de terça aí, né, Lili? Glória a Deus. Chora, Israel. Lamenta, quem sabe a esperança para você. E foi muito pertinente aí o louvor da Sofia. Não sei se vocês têm percebido que nós estamos pregando numa linha de raciocínio falando dos profetas do Antigo Testamento. E hoje não vai ser diferente. Estou muito feliz por essa oportunidade que o Senhor me deu mais uma vez. É um desafio estar no púlpito pregando para qualquer pessoa. É um grande temor do Senhor estar aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, fazer uma pergunta para vocês. Vocês já perceberam, praticamente, quando você pensa em filmes, quem gosta de ler livros, poesias, mas produções de filme, que existe um enredo muito específico nesses filmes, principalmente nesses filmes mais antigos, filmes épicos, filmes como, por exemplo, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Hobbit, esse estilo de filme, aqueles filmes de guerra mais antigos, que eles têm um enredo parecido. Não sei se vocês já perceberam. Que enredo é esse? Se vocês pararem para prestar atenção, existe um padrão muito conhecido entre nós cristãos que chama-se criação, queda, redenção e restauração. Quem já ouviu falar desse termo, levanta a mão. É pouca gente, mas é uma frase, né? Que ela, praticamente, eu posso dizer que ela resume a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Criação, queda, redenção e restauração. E se vocês pararem para pensar, esses filmes, eles têm esse enredo. Por que eles têm esse enredo? Por que os produtores, os criadores, eles têm essa linha de raciocínio, vamos dizer assim? Porque ele é um padrão, esse padrão de criação, queda, redenção e restauração, que ele já está registrado, ele é algo intrínseco no homem. Veja, você vai ver um filme e aí, de repente, tudo começa bem. Nesse filme, nessa série, as coisas começam muito bem. De repente, tudo vai mal. As coisas começam a dar errado, acontece uma catástrofe, os inimigos invadem aquela nação, e aí tudo começa a ser destruído, e aquilo começa a cair, começa a dar tudo errado, aparece um vilão que é para acabar com tudo. E aí, no desenrolar dessa história, aparece o quê? Um salvador, uma pessoa que vem para resgatar aquele povo, para um redentor, ou um grupo de pessoas que são salvadores daquela cidade, daquele lugar. Né? E essa história acaba como? Final feliz, não é? Acaba num final feliz. O bem vence no final. Eu não vou dizer que são todas as produções, mas a maioria delas ela tem esse cenário de começo, meio e fim. Por quê? Porque isso é algo que já está registrado dentro do homem. O homem, ele reconhece que existe o mal. Qualquer homem, ele reconhece. Não estou falando necessariamente de um cristão. Ele reconhece que existe um mal. E ele precisa lutar contra esse mal. E, no fim, o que ele deseja? Um final feliz. E aí, essa nada mais é que, no final das contas, a história da Bíblia Sagrada, não é mesmo? Deus criou o homem caiu, redimiu o homem, e há uma promessa de restauração. E, de alguma forma, hoje, não só nas minhas pregações, mas em qualquer pregação aqui, essa história está intrínseca. Mas hoje ela está muito intrínseca. Então, eu queria que vocês guardassem essa frase talvez de efeito, não sei, mas é uma verdade no coração de vocês. Hoje, eu vou falar de um profeta que eu não sei se vocês conhecem, que é o profeta Amós. Quem já ouviu falar do profeta Amós? Já, né? Está lá no livro da Bíblia. Então, vocês, pelo menos, já devem ter escutado falar sobre esse profeta. Antes de falar o tema dessa pregação, eu queria falar um pouquinho, muito rápido, quem foi esse profeta, porque são livros que a gente lê pouco na Bíblia. A gente costuma ler muito mais o Novo Testamento do que o Antigo. Ninguém pega lá, hoje eu vou abrir aqui a Bíblia em Obadias e vou meditar em Obadias. É meio difícil isso acontecer, fala a verdade. Ninguém faz isso. Vou meditar em Miqueias, né?
Vou meditar em Daniel, que é um livro de difícil interpretação. Então, a gente acaba pulando esses livros, vai ficando batido na nossa vida. A gente vai só lá no Novo Testamento. Então, é bom a gente dar uma refrescada na memória, quem não sabe saber, né? Então, o Amós, ele foi um homem muito simples. Lá em Amós 7, ele mesmo diz sobre ele fala assim: não sou profeta, nem filho de profeta. Sou um boiadeiro, colhedor de figos silvestres, mas o Senhor me tirou de junto do rebanho e me disse: vá e profetize ao meu povo Israel. Então, ele não era um profeta, ele não estudou na escola de profeta, era uma pessoa simples da sociedade, um pastor de rebanhos que veio lá de Judá, de Tecoa, para o norte, né, para profetizar e denunciar o pecado daquele povo. Aí, é importante vocês saberem uma coisa. Todos os profetas da Bíblia, eles profetizaram durante os reinos, os reinados. Então, em cada reinado, se levantava um profeta diferente para profetizar. E, geralmente, quando você vê muito profeta profetizando naquele reinado, é porque tinha muito pecado. Porque, às vezes, a gente pensa assim, hoje em dia a gente pensa como, o que você pensa de um profeta? Nossa, eu vou naquela oração e vai ter um profeta de Deus lá que vai falar comigo, a gente vai empolgado para ouvir a mensagem do profeta. Mas naquela época a profecia era a profecia de juízo, de condenação. Quanto mais profecia, mais pecado. Quanto menos profecia, menos pecado. Enquanto Deus se calava, não era uma coisa ruim naquela época. Porque se Deus estava calado, é porque a nação de Israel estava andando bem. Mas quando Deus se pronunciava através da boca dos profetas, é porque o negócio estava feio. E essa época aqui de Amós, que foi mais ou menos 760 antes de Cristo, antes dos cativeiros. Antes do cativeiro assírio, antes do cativeiro babilônio. Todo mundo aqui já ouviu falar do cativeiro. Foi antes, tá bom? E ele chega num momento crítico, certo? Então, qual que era o contexto que estava acontecendo na época? As profecias dele, ele foi para o reino do norte. Não sei se vocês se lembram que Israel era um reino único na época de Davi e Salomão. Depois da morte de Salomão, acontece um racha. Esses reinos se dividem. 10 tribos vão para o norte, 2 tribos descem para o sul. E as tribos se dividem, certo? E aqui as tribos já tinham se dividido, já fazia 200 anos que as tribos já tinham se dividido. E depois dessa divisão das tribos, depois de Salomão, com Jeroboão I, o que acontece? A nação de Israel começa a se corromper de um nível, porque Jeroboão pega e coloca os bezerros de ouro para o povo adorar. E aquela adoração, ela se torna tão forte que ela perdura por vários anos na nação de Israel. E a cada dia que passa, eles vão se corrompendo cada vez mais. E aí, 200 e poucos anos depois, se levanta esse profeta Amós, um homem simples, para profetizar. E o que estava acontecendo? Os ricos dessa ocasião, eles estavam cada vez mais ricos e opressores. E eles oprimiam os pobres. Eles eram pessoas muito más. Eles roubavam dos pobres, faziam coisas terríveis contra eles. E Deus não estava se agradando daquela situação já faziam anos. Não era uma coisa que você fez ontem, Deus falou com você hoje. Não. O juízo de Deus já estava segurando aquilo, já fazia tempo. Só que chega uma hora que Deus fala que vai dar um basta naquela situação. E vem o juízo contra a nação de Israel. É assim que funciona. Então, a sua mensagem é muito dura. Contudo, no final dela, no capítulo 9, ela vem com uma promessa. Apesar de ser uma mensagem muito dura, ela vem com uma promessa, certo? Então, eu quero pedir para vocês abrirem agora a Bíblia de vocês no livro de Amós, capítulo 9, a partir do versículo 1. Deixa eu abrir aqui. Espera aí, gente. No celular a gente encontra rapidinho, né? Quem tiver com a Bíblia de papel aí, lascou. Mas está todo mundo com celular, mas pode acompanhar aqui na NVT, tá? Então, vou ler aqui a partir do versículo 1. Diz assim: visão de Deus junto ao altar. Então viu o Senhor em pé junto ao altar. Ele disse: golpeie o alto das colunas do templo, para que os alicerces tremam. Derrube o telhado sobre a cabeça do povo que estiver embaixo. Matarei a espada os que sobreviverem. Ninguém escapará. Ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei a mão e os arrancarei de lá. Ainda que subam até os céus, os farei descer.
Ainda que se escondam no topo do Monte Carmelo, os buscarei de lá e os tirarei. Ainda que se escondam no fundo do mar, enviarei a serpente marinha para que os morda. Ainda que seus inimigos os levem para o exílio, ordenarei que a espada os mate ali. Estou decidido a trazer calamidade sobre eles, e não o bem. O soberano Senhor dos exércitos toca a terra, e ela se derrete. Todos os que nela habitam lamentam. A terra se levanta como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes, e depois afunda. O Senhor constrói sua casa até os céus e estabelece seus alicerces sobre a terra. Ele tira água dos oceanos e a derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim do que os etíopes? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Quir. Eu, o Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel. Eu varrerei da face da terra, mas jamais destruirei por completo o povo de Israel, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei Israel com as outras nações, como o trigo é sacudido na peneira, mas nenhum grão se perderá. Todos os pecadores, porém, morrerão pela espada. Todos que dizem, nenhuma calamidade virá sobre nós. Segura aí, e depois nós vamos continuar o capítulo, mas eu não vou ler agora. Por enquanto, eu vou parar aqui no 10, depois nós vamos continuar o texto. Tá bom? Para não ficar tão comprido, mas nós vamos falar do restante. E aí, gente, o que acontece? Há uma mensagem de juízo inevitável e inescapável sobre a nação. Deus ele traz uma palavra dura, dizendo assim, simplesmente Deus chega e fala, eu vou destruir vocês. Palavra de destruição, vai todo mundo morrer à espada, certo? E no versículo 1, uma coisa interessante é que a repreensão já começa, sabe por onde? No altar, começa na igreja a repreensão. Ele disse, golpei o alto das colinas do templo, para que os alicerces tremam. Então, Deus ele já começa o juízo dele, digamos assim, para os crentes. Né? Então, ele vai começar pela igreja. Então, a condenação começa não é para os incrédulos ou para alguém que não conhece a palavra, não. Ele começa na igreja. E ele diz assim, ó, nenhum lugar é seguro, vocês não vão escapar de mim. Nem na profundeza, nem na altura, nem no mar, nem no céu. Ninguém pode escapar das minhas mãos. E aí, no versículo 7, ele diz assim, que a gente leu, recapitulando o 7. Acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim que os etíopes? Prestem atenção nisso. Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Quir. Olha só, a gente costuma falar na igreja que Deus abriu o mar vermelho. Nós cantamos hoje, né? Ele abriu o mar para eu passar. A gente fala muito sobre isso. Só que aqui Deus está falando, vocês acham que eu abri o mar para vocês passarem, tirei vocês do Egito, mas eu fiz mais coisa. Eu também fiz coisas para o Egito e também fiz coisas para os filisteus, coisas boas. E aí, gente, esse versículo 7, ele traz uma conscientização, uma reflexão para a gente sobre uma coisa. O que Deus estava querendo dizer aqui para os israelitas? Eu sou um Deus que eu sou soberano, não só sobre os judeus. Eu não sou só um Deus soberano para a minha nação que eu escolhi para ser minha. Eu sou um Deus soberano sobre todas as nações da terra. Tudo pertence a mim. Todas as nações estão debaixo do meu domínio, da minha autoridade, dos meus decretos. Então, vocês estão se achando exclusivos demais? Ou vocês acham que eu não domino sobre as nações da terra? Ele diz isso. E ele fala assim, olha, com essa fala dele, ele quebra uma falsa doutrina que os israelitas criaram naquela época. E olha que interessante ver se alguém se identifica com essa falsa doutrina de só 2.700 anos atrás, né, gente? Olha só. Qual era essa doutrina que os israelitas criaram ao longo do tempo? Eles estavam pecando e pecando com vontade. Só que eles acreditavam que, por ser o povo escolhido de Deus, eles eram imunes dos castigos de Deus e da condenação de Deus, né? Vale ressaltar que quando Amós chega lá em Betel para profetizar, se vocês lerem o capítulo 1 até o capítulo 9 de Amós, Amós não começa a profetizar contra Israel. Ele começa a profetizar contra a Síria, contra Tiro, contra a Filístia, Amon, Moabe, e ele vai dando os decretos dele contra as cidades vizinhas. Olha, eu vou destruir você, eu vou destruir o Egito. E aí os israelitas começam a ouvir e falar, Deus vai destruir os nossos inimigos, é isso!
nossos inimigos vão ser aniquilados, Deus está decretando juízo sobre eles. Aí, de repente, a última é contra o povo dele. Vocês estão achando que é só com eles? Agora vem o juízo contra vocês que são meu povo. E aí, né? Sabe aquela história quando o pai está brigando com o irmão mais velho e o filho mais novo fica super feliz, né? Bem feito, acaba com ele, né? Não é assim? Aí chega a sua vez de tomar, né? De a lenha descer para você também. Você não está esperando, de repente você para de sorrir e fala, agora o negócio é comigo. Não é mais com o meu inimigo. Não é assim? Então, o que acontece? Eles tinham uma heresia corrente entre eles, de que apesar de seus pecados, eles acabariam sendo justificados em razão do quê? Da aliança que Deus estabeleceu com eles. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel e eles seriam justificados por isso. E que no frigir dos ovos, mesmo eles pecando, no final das contas, eles tinham uma falsa segurança que não era falada. É aquela falsa segurança intrínseca que, gente, no final Deus me ama. No final está tudo bem, sabe? No final, eu confio em Deus, né? No final, Deus ele é bom demais comigo. Eu sou um povo que Deus escolheu. E mesmo que tudo isso esteja acontecendo comigo hoje, no final das contas vai dar tudo certo. Era isso que Israel pensava. Aí eu pergunto para vocês, isso é alguma coisa contemporânea, algum pensamento que às vezes a gente pensa que no final eu sou um escolhido de Deus, no final Deus me chamou e tudo vai dar certo? Será que em algum momento da minha e da sua vida a gente pensou isso? Porque Israel estava pensando isso. Eles estavam confiantes de que Deus era com eles e que eles eram o povo escolhido de Deus. Só que não foi assim. Deus começa a falar assim, por que vocês se acham melhor? Eu tirei vocês do Egito, mas tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta. Eu sou o Deus que faço o que eu quero. Ele começa a falar, vocês estão se achando muito, vocês estão achando que está tudo bem com vocês e não é bem assim. E aí, qual foi o critério de juízo que Deus usou? No versículo 8 a 10. Deus separa o trigo do joio. Olha o que ele vai falar. Sacudirei Israel com as outras nações. Imagina uma peneirona. E dentro dessa peneira, Deus joga Israel e joga as outras nações inimigas, tudo misturado nessa peneira. Tudo misturado, os povos de todas as nações. Ele começa a sacudir a peneira. De repente, tudo que é ruim começa a cair embaixo. Quem cozinha sabe, né? Vai caindo as cascas, vai caindo tudo que não presta, sai. Mas fica na peneira o trigo, vai ficar lá. O que Deus quer vai permanecer, não vai passar pela peneira. E ele está dizendo assim, olha, não só os seus inimigos, vocês também serão sacudidos na peneira. É isso que ele fala para a nação de Israel. Em outras palavras, gente, o que Deus está falando? Às vezes a gente está na igreja e a gente olha para as pessoas que estão lá fora, os ímpios, os descrentes, e a gente pensa, Deus vai destruir eles. Aí Deus está falando assim, que Ele não vai só destruir os que estão de fora, mas Ele vai destruir os que estão dentro da igreja também, os desobedientes, está todo mundo, é farinha do mesmo saco. Deus simplesmente está falando para Israel, olha, vocês estão achando que eu vou proteger vocês e destruir eles? Não. Os desobedientes que estão dentro da casa de Deus também vão ser destruídos junto com os inimigos. É isso que ele está falando para a nação de Israel. E aí, ele traz uma ideia para a gente de que a religiosidade externa não impede o juízo. Olha o que ele vai dizer, que eu acredito que é uma das passagens mais dolorosas que eu já li. E ele vai dizer assim, o Senhor estava rejeitando de Israel as festas religiosas, as reuniões solenes, as ofertas de cereal, os holocaustos, os cânticos de louvor. Mas ele desejava algo de seu povo. Em outras palavras, Deus estava rejeitando. Imagina essa igreja aqui, desde a hora que abriu, 8 horas da manhã, quando 7h30 da manhã o grupo de louvor chegou aqui hoje. Deus estava falando assim, rejeito o ensaio, rejeito o porteiro, rejeito as pessoas que vieram para o culto, rejeito o louvor que vai ser tocado aqui na hora do culto, rejeito a reunião de vocês, a reunião solene de vocês. Deus estava falando assim, ó, é mais fácil baixar a porta da igreja e todo mundo ir embora, sabe assim? Porque Deus estava rejeitando o culto deles. Nada que vocês estão fazendo está me agradando. O sacrifício, o jejum, as orações, os PGs, o discipulado, a leitura da palavra, a visita nos lares. Deus estava rejeitando e falando, eu não quero nada disso. É como se a gente tivesse que baixar a porta dessa igreja e falar, vamos embora, porque Deus não quer mais nada disso da gente. Deus estava falando, eu rejeito isso de vocês. O que eu quero de vocês é o seguinte,
Está lá em Amós 5, 24. Olha o que Deus fala que quer deles, no final das contas. Então, o que Deus quer da gente? Em vez disso, eu quero uma grande inundação de justiça e um rio inesgotável de retidão. Acaba com tudo, eu quero de vocês uma inundação de justiça e um rio inesgotável de retidão. Deus ele não estava tão preocupado com as coisas externas do homem, daquilo que o homem pode fazer para servir ele externamente. Deus estava mais preocupado com o interior do homem. Quem de verdade você é? Você está aqui nesse culto, você saiu cedo da sua casa, mas seu coração é um coração reto? Seu coração é um coração misericordioso? Seu coração é um coração amável? Você ama, você serve, você me adora de coração? Quem você é? Então Deus estava rejeitando toda a religiosidade daquele povo e dizendo, eu não aceito, eu não quero nada de vocês, eu só quero uma coisa de vocês. Que era um trabalhar de Deus mais interior do que exterior. E era isso que ele estava fazendo. Dessa forma, meus irmãos, o Senhor nos faz refletir, sabe sobre o quê? Que a situação privilegiada de Israel, de seu povo escolhido, trazia apenas uma coisa para eles. E traz apenas uma coisa para nós, porque também nós somos o povo escolhido de Deus. Quando a gente é comparado com os de fora, que estão lá nas ruas fazendo o que quer da vida, e nós estamos servindo a Deus, assim como Israel era um povo escolhido e nós somos um povo escolhido, sabe o que isso traz para a gente, ter esse privilégio? Só responsabilidade. Mas não tem favoritismo. Você não é favorito de Deus porque você está na igreja. Você não é um favorito de Deus e está imune à destruição porque você está na igreja. Israel não estava imune ao juízo de Deus. Israel não estava imune. E aí, a gente leu até o versículo 10. De repente, o capítulo 9, na metade dele, mais da metade dele, a fala de Amós muda completamente. Primeiro vem a palavra de destruição. Mas aí nos versículos 11 e 12, se puder colocar aqui na televisão, para a gente continuar, olha o que os versículos 11 e 12 continuam. A conversa de Amós, a profecia continua e ele diz assim: naquele dia, restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Versículo 11 e 12. Aí, de repente, gente, a história muda e há uma mensagem de esperança que ressurge com uma promessa de renovo. Aí, peraí, vamos pensar. Se Deus falou que vai mandar o povo do norte para um cativeiro assírio e vai matar todo mundo à espada, como que depois ele chega e fala assim, mas, gente, calma, que eu vou restaurar a casa de Davi. Né? Eu consertarei seus muros quebrados, das ruínas reconstruirei. E aí ele começa a falar uma palavra de reconstrução. Uma coisa que foi destruída, uma casa que foi derrubada e está só ali no pó. E, de repente, ele começa a falar de uma reconstrução. Só que o norte ele foi levado para o cativeiro e a maioria deles morreu no cativeiro. Morreu, a galera morreu. Dava para contar nos dedos os que sobraram vivos para contar a história. Diferente do cativeiro babilônico, que depois eles voltaram, Neemias conta a história da restauração dos muros, o povo do norte foi praticamente aniquilado. Aí Deus chega e fala assim, mas eu tenho uma mensagem de renovo para vocês de restauração. E a gente fica pensando, mas peraí, como que isso vai acontecer? Que casa restaurada de Davi é essa? Que mensagem é essa que você tem para a gente se você está falando que vai destruir a gente? Que tudo vai se acabar. E aí, ele diz assim, naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. E das ruínas reconstruirei e restaurarei a sua antiga glória. O Senhor, ele faz uma promessa para Israel, não é necessariamente uma promessa física, mas ela era uma promessa espiritual. Muitas pessoas, muitos teólogos e estudiosos levam esse versículo aqui ao pé da letra como se ele fosse literal. Mas essa promessa que Deus faz através do profeta Amós para a nação de Israel era uma promessa espiritual. E aí a pergunta é, quando? Quando essas coisas vão se suceder? Estamos falando de 2.700 anos atrás, 760 anos antes de Cristo. E ele fala, eu vou restaurar a tenda caída de Davi. E aí vocês podem perguntar, mas que tenda de Davi é essa? Que restauração é essa? Já aconteceu? Vai acontecer?
O que aconteceu? Qual foi o destino? Né? O que aconteceu com esse povo? E aí, gente, o que a gente precisa se atentar é que, sabe quando isso se cumpriu? Sabe quando Deus restaurou a tenda caída de Davi? No nascimento, na vida, na ressurreição de Cristo e na ascensão aos céus. Essa promessa ela se cumpriu 760 anos depois. A gente acha que Deus fala com a gente hoje e vai acontecer amanhã ou daqui 30 minutos. Deus falou comigo alguma coisa hoje, eu já saio, nossa! E às vezes a gente não entende que Deus, ele é um Deus soberano, ele é um Deus enorme, infinito, e a gente não entende, às vezes, as coisas que ele fala para a gente, e ele faz uma promessa que simplesmente vai se cumprir em Cristo. Por que vai se cumprir em Cristo? Que tenda de Davi é essa? O que a tenda de Davi tem a ver com Cristo? Talvez vocês mais ou menos saibam na cabeça de vocês, mas vocês têm que saber isso, a igreja precisa saber, precisa entender a palavra, gente. Talvez vocês pensem que pregação chata, mas se alguém perguntar para vocês, vocês têm que saber. Deus fez uma promessa para Davi que sempre haveria alguém no trono, nunca sairia, nunca o trono de Davi seria extirpado da face da terra, em nenhum momento da história da humanidade, até a volta de Cristo, nunca teria falta de alguém no trono de Davi. Aí você pergunta, mas se morreu todo mundo? Não ficou ninguém no trono de Davi, morreu todo mundo, isso é uma mentira. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é da descendência de Davi. O filho de Davi nasceu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E ele, Cristo, é o fim da lei. A lei acaba em Cristo. Cristo é a tenda de Davi reconstruída. Então, vocês precisam saber que na história do Novo Testamento e Antigo Testamento tem uma conexão. Muitas pessoas eu escuto falar, eu leio o Antigo Testamento e não entendo. Se você ler só o Antigo Testamento, não tem como você entender. O Antigo Testamento ele precisa ser estudado lendo o Novo, porque muitas profecias faladas no Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. Elas já se cumpriram e muita gente não sabe disso. Ela fica esperando essa promessa, mas quando vai acontecer? É quando Jesus voltar? Não, já foi na primeira vinda de Cristo. Essa profecia ela já se cumpriu. Quando Cristo veio e começou a reinar com a igreja. Então é importante você saber disso. Davi reinando aponta para Cristo reinando com a igreja que somos nós hoje. A igreja que se formou no primeiro século e continua a se formar nos dias de hoje. Pessoas vêm adentrando, pessoas vêm chegando, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o evangelho e vai aumentando o corpo de Cristo e crescendo o corpo de Cristo, que é um remanescente de Deus. Deus escolheu um povo para si, que eram os judeus. E ele disse assim, vocês não são privilegiados. Mas dentre vocês, judeus, tem um grupo de pessoas que eu escolhi para ser minha e que vão me servir até o final. E os gentios é a mesma coisa. Muita gente chegam à igreja. Os que vão permanecer até o fim é o remanescente de Israel. Nós, juntamente, os gentios e judeus que cremos em Cristo, reinaremos na tenda de Davi, junto com Davi. Quem é Davi? É Cristo reinando com a igreja. Então, essa profecia, ela fala sobre isso, Cristo reinando com a igreja. Isso já está acontecendo. Eu poderia passar batido sobre isso, mas eu quis explicar para vocês, porque é importante a gente saber. E aí, o tom muda radicalmente. De um juízo, de uma destruição, vem a restauração, vem uma promessa. A casa de Davi estava caída, mas não esquecida. E aí, gente, é importante... Ainda dentro desse contexto que é importante vocês aprenderem, parece até um ensino do que uma pregação, mas calma, né? Calma. Como que eu, lendo a Bíblia, estudando, eu cheguei a essa conclusão? Assim, não foi da minha cabeça. Quando a gente vai em Atos, capítulo 15, aconteceu lá na igreja primitiva, 700 anos depois, se formou a igreja, certo? Jesus Cristo ascendeu aos céus e a igreja começou a se formar com os apóstolos. Aconteceu um concílio que foi chamado Concílio de Jerusalém. Por que esse concílio aconteceu? Foi uma reunião para decidir algo muito importante. Aconteceu esse concílio por quê? Os judeus começaram a pregar o evangelho. E muitas pessoas que não eram judias, que não eram da nação santa escolhida de Deus, começaram a se converter, crer no evangelho. E qual que era o dilema da época? O dilema da época é, esse pessoal aí que não é judeu, não pode entrar
para a igreja. Eles não podem servir a Deus. Eles não foram circuncidados. Eles precisam viver a lei para poder ser aceito por Cristo. E começou esse dilema na época, que era o maior dilema que aconteceu no Novo Testamento. E aí esse concílio, mandaram o apóstolo Paulo com Barnabé, vai lá, para um pouquinho aí a missão, vai lá para Jerusalém, se encontra com os apóstolos, e nós vamos bater um papo lá para decidir de fato se os gentios... Quem são os gentios? Todas as pessoas que não fazem parte dos judeus, de Israel, do povo escolhido de Deus. Você é um gentil? Você é um gentil. Eu sou um gentil? Eu sou um gentil, porque eu não sou judeu. Então, todo mundo aqui é gentil, só para vocês entenderem. E ali, naquele concílio, Pedro começa a falar, gente, eu preguei para Cornélio, Deus me deu uma visão. E Deus falou que era para aceitar, que Deus ama os gentios também, que era para aceitar eles como, na promessa de salvação. E começa um debate ali, eles ficam horas e horas decidindo se os gentios podiam entrar para a igreja ou não. De repente, quando já estava chegando no final, Bianca, levanta um homem chamado Tiago. Esse Tiago não era o apóstolo. Esse Tiago era o irmão de Jesus que se converteu depois que ele morreu e ressuscitou, se eu não me engano. Tiago levanta e fala assim... Olha só o que ele fala. Deixa eu abrir essa parte bem rapidinho. Não precisa abrir, mas é importante eu falar. Olha o que o Tiago fala, só para vocês entenderem. Ele fala assim, quando terminaram de falar, Tiago se levantou lá no concílio de Jerusalém e disse assim, irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar para ele um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito, : Tiago vai fazer uma citação do Antigo Testamento aqui, no Concílio de Jerusalém. E aí eu pergunto para vocês, qual foi a citação que Tiago fez? Amós 9, versículos 11 e 12. Literalmente, ele cita Amós no Concílio de Jerusalém e fala... Depois disso voltarei, é a citação de Amós, e restaurarei a tenda caída de Davi, e reconstruirei suas ruínas e a restaurarei. Para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos que chamei para serem meus, o Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. E aí eles terminam o concílio com Tiago falando assim, gente, Amós profetizou há 700 anos atrás que em Cristo a profecia está se cumprindo hoje. Naquele concílio, Tiago disse, a profecia de Amós está acontecendo agora, gente, está se cumprindo essa profecia. Cristo veio, nasceu, encarnou, passou todo o sofrimento dele, morreu na cruz e ressuscitou, e hoje ele reina com a igreja. Olha só Amós falando, é para incluir os gentios. E aí eles batem o martelo dizendo, é isso, gente, os gentios fazem parte do povo de Deus. E aquele concílio termina. E por que eu estou falando isso para vocês? Por que isso é importante? Porque é justamente o que eu falei, a gente precisa aprender a ler a Bíblia. A gente está na igreja, e às vezes a gente fala, eu estou na igreja, mas eu não entendo nada do que é falado, é muito difícil para mim. Eu estou falando para vocês que a gente tem que ler o Velho Testamento com o Novo Testamento. Parece ser chato, mas vocês precisam saber disso. Então, eu quis dizer isso para vocês, que essa promessa de Amós já se cumpriu, porque Cristo já está reinando com a igreja. Você me pergunta, mas Cristo já está reinando? Cristo já está reinando com a igreja. E no versículo 12 de Amós, voltando aqui, ele fala que vai reconstruir a tenda caída de Davi. E ele ainda diz mais. Olha o que ele diz. Deixa eu achar aqui, que até eu está difícil aqui para achar, viu? Ele diz assim, no 12, Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor fala assim, aqui... Eu não vou só trazer para mim um povo meu escolhido, mas todas as nações da terra que crerem em mim. Então, hoje, nós, como povo de Deus, somos essa nação que estava sendo profetizada lá em Amós. O povo que tem se reunido para adorar a Deus, o povo que tem se reunido para ser um cristão fiel e verdadeiro até as últimas consequências, e é o povo que estará com o Senhor na sua segunda vinda. E era isso que ele estava falando. Ele estava fazendo uma promessa para Israel e uma promessa para a igreja em qualquer tempo da história da humanidade. Daqui 100 anos essa palavra vai ser pregada e mais crentes vão estar sendo acrescentados à igreja dizendo, você faz parte dessa promessa. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E aí, eles interpretaram dessa forma, os apóstolos. E nós vamos ver então que sempre nós vamos ter que interpretar o Antigo Testamento olhando o Novo.
Interpretamos, então, que Jesus Cristo já está reinando com a sua igreja hoje e fará isso de forma plena na sua segunda vinda. A plenitude desse reinado é quando Cristo voltar e restaurará todo o povo dele, certo? E aí, o que a gente vê de benefício, então, para a gente, disso que eu acabei de falar? A compaixão de Deus em nos incluir na salvação que Ele prometeu para o seu povo. Deus, Ele foi compassivo, amoroso comigo e com você e disse, eu incluo vocês nessa promessa. Vocês eram os povos inimigos, o povo que eu detestei, o povo que eu decretei destruição. Mas a promessa que eu fiz a Abraão lá em Gênesis, ela também se cumpre com a igreja hoje. Não era só Israel, mas Ele era o Deus de todas as nações da terra e nós fazemos parte dessa nação. Ele, igreja do Senhor, é a minha e a sua fonte de esperança, conforto, encorajamento. E somente nas promessas de Deus nós podemos permanecer de pé. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas o que eu tenho para falar para vocês é que vocês precisam se apegar na promessa de Deus. E ele termina, Amós 13 ao 15, que são os últimos versículos, dizendo assim, virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido, que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras do alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes. Eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Qual que é a imagem? Qual que é a fotografia? Qual que é a mensagem que Deus traz hoje? Abundância messiânica. Um tempo em que a bênção é tão intensa que quando eles estiverem colhendo, já tem gente plantando. Não dá tempo de tanta colheita, de tanta coisa boa que o Senhor tem para o seu povo. Para o remanescente de Israel. Hoje, vocês já ouviram essa expressão? Que a igreja é chamada do Israel de Deus? Existe essa expressão muito famosa, a igreja hoje é chamada o Israel de Deus. Nós também fazemos parte do Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido que Deus já está reinando conosco, independente da dificuldade que você tem passado. E um dia reinaremos plenamente com Ele na glória. Essa promessa não é só para Israel, mas é para o povo escolhido de Deus. E aí, nós estaremos reinando plenamente com eles. E aí eu falo, e já estou no fim da minha pregação, não estou nem olhando no relógio, que eu sei que eu dou problema com hora. Mas estou terminando, mais uns minutinhos só. Eu pergunto para mim mesma, que eu sempre pergunto para mim mesma, porque hoje eu estou aqui, às vezes eu estou sentada ouvindo alguém pregar. Então eu faço essa pergunta para mim e faço essa pergunta para vocês. Talvez nós, alguém aqui, seja justamente essa casa derribada, essa casa destruída, que está cheia de brecha. Alguém que ele está assim numa situação de calamidade, como Israel se encontrava. Talvez hoje você consiga reconhecer a sua situação de calamidade. Situação de pecado, situação de mentira, situação de engano. Situação que parece que você não consegue se levantar. Deus tem permitido destruições na sua vida. É no seu casamento, é nas suas finanças, é no seu relacionamento com seus filhos, é com o seu relacionamento com seus enteados, é com o seu relacionamento com o pai, com mãe, no trabalho. Você olha e fala, minha vida está uma caca, sabe? Eu estou na igreja, fui batizado, estou vindo nos cultos de domingo, mas minha vida está uma caca, está dando tudo errado. Parece que as coisas não se consertam. Minha casa está cheia de brechas e derribada. Eu quero dizer, o Senhor tem uma promessa de restauração. Ela é uma promessa espiritual para a sua vida. Eu não vim falar hoje para você que Deus vai mudar a sua história, você vai arrumar um emprego, vai começar a ganhar bem, você não vai ter mais problema no seu casamento. É uma promessa espiritual de restauração. Mas não é uma promessa só quando Cristo voltar. É uma promessa para hoje. Ela é uma promessa para mim e para você para hoje. Deus, Ele te convida e me convida a nos derramar nos pés dele, se humilhar diante da presença dele e falar, Senhor, eu quero viver para a tua glória. Eu não estou vivendo para a tua glória. Eu estou envergonhando o teu nome com as minhas atitudes. Eu estou envergonhando o teu nome por onde eu passo. As notícias a meu respeito não são boas. É uma pessoa falando daqui, sobre o que está acontecendo na minha casa. É uma pessoa falando dali. A pessoa só vê eu em decadência. Eu quero dizer uma coisa para você.
Eu e os pastores e missionários e irmãos aqui não podem mudar a sua vida. Mas Cristo, Ele não tem uma promessa somente de destruição, mas de restauração. Então, Cristo, Ele não é um Deus que só destrói. Ele destrói por conta do pecado, porque Ele é um Deus justo. Ele precisa muitas vezes destruir a gente, colocar a gente no chão e no pó, porque Ele é um Deus justo e os nossos próprios pecados nos trazem destruição. Os nossos próprios pecados nos trazem destruição. Então, Ele é um Deus que derruba para restaurar. Ele não é um Deus que diz para você, eu vou te destruir e vou te deixar lá. Acabou para você. Isso quem faz é o diabo. O inimigo das nossas almas, ele vem para destruir. Mas Deus, Ele vem para destruir, é necessária essa destruição. É necessário que a calamidade chegue. Em algum momento da sua vida, você vai passar ou está passando por algum tipo de calamidade. Enfermidades, problemas no casamento, problemas financeiros são os mais comuns. Mas você sabe qual é a sua calamidade hoje. A calamidade na sua alma. Talvez hoje o seu pecado, seu coração esteja corrompido por conta do pecado, mesmo você sentado nessa cadeira, mesmo eu sentada nessa cadeira, eu preciso entender, Senhor, o meu coração está corrompido, mas eu preciso de restauração. Deus tem essa restauração para mim e para você. Deus não é o Deus só de Israel do Antigo Testamento. Deus é o Deus da igreja. Deus é o Deus do povo que Ele escolheu para si. E talvez hoje, eu não conheço bem todas as pessoas que entraram por essa porta. Talvez hoje você seja uma pessoa que você entrou aqui, você é uma pessoa que ainda não é crente, não aceitou Jesus, ou não foi batizado, ou está há pouco tempo na igreja. E você não conhece tão bem a palavra. Você está chegando agora, você está conhecendo, está simpatizando, essa palavra também é para você. Por que essa palavra também é para você? Ela é para você porque Ele é um Deus de consolo e esperança e que Ele traz propósito para a vida humana. Vocês lembram lá no começo que eu falei da queda, criação, queda, redenção e restauração? Ele tem esse plano para a humanidade, não termina na queda. Talvez hoje você é uma pessoa que está vivendo já sem propósito de vida. Você está na igreja ou você está fora da igreja, mas você não tem propósito nenhum de vida. Essa palavra é para você também. Sabe por que é para você também? Porque, independente dos problemas, do seu declínio espiritual ou físico, as promessas dele nos fortalecem e nos renovam nessa manhã. Então, hoje, talvez você esteja esperando uma mensagem, mas espera aí, e aí? O que é para eu fazer? É para você se humilhar diante de Deus. É para você dizer qual é a sua situação de calamidade. Porque Deus tem restauração. É essa a promessa. E sabe quando isso vai acontecer de forma plena? Quando os seus problemas vão acabar de vez? Quando a doença vai embora? Quando os problemas financeiros vão embora? Quando o desemprego vai embora? Quando os problemas familiares vão embora? Quando tudo isso vai acabar? Na segunda vinda de Cristo, onde nós reinaremos com a tenda de Davi eternamente. E é isso que ele está falando, igreja. Ele está trazendo uma mensagem para mim e para você de esperança nessa manhã. Não é uma mensagem para acabar com a sua vida, para te destruir. Talvez você olhe, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu realmente não sei o que você está passando. Mas a palavra de Deus atesta para mim e para você hoje que Ele tem desejo, Ele quer restaurar a minha e a sua vida. Por mais destruída que ela esteja. E vou pedir para vocês colocarem de pé. Deixa eu ver a hora. Para a igreja. Para a igreja como um todo, não individual. Em tempos difíceis, divisões, decadência moral, Deus levanta um povo fiel para si. A pergunta é, você quer fazer parte desse remanescente? Ou você quer ser o povo que vai ser sacudido na peneira, mas não vai ficar na peneira, vai ser destruído? Quem você quer ser hoje? Como indivíduo, individual, não em grupo. Se você sente que a sua vida está em ruínas, lembre-se, Deus ainda restaura tendas. Para a escatologia, para as coisas que ainda hão de acontecer na terra, a promessa da restauração aponta para Cristo e para a consumação final. Um dia nós vamos reinar com Ele. Viva hoje como quem já enxerga o novo tempo que virá. Amém? Que as palmas ao Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade.